Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal do JB Voz e Vez. E nesta noite, espero que todos vocês estejam bem. Estou falando à noite porque é à noite que o vídeo está sendo gravado, mas eu não sei que horas você vai ver esse vídeo. Eu espero que esse vídeo seja uma bênção para a sua vida. Como resolver o conflito entre a fé cristã e a homossexualidade? Será que é possível a gente entrar num consenso, a gente achar um denominador comum? Eu digo para você que existe essa possibilidade sim, graças a Deus por isso. De onde nasce esse conflito? Por que existe o conflito entre a fé cristã com a homossexualidade? Isso é bastante simples de entender, porque a gente sabe que a maioria das igrejas cristãs, elas entendem a homossexualidade como um pecado, uma abominação contra Deus. No dado momento que você se filia, você se converte ao cristianismo, você recebe esses ensinamentos, e quando você se entende como LGBT, a sua fé se choca com o que você é e por isso existe o conflito. Geralmente, quando uma pessoa procura uma religião, seja ela qualquer que seja, é porque essa pessoa, na maioria das vezes, ela está num momento vulnerável da sua vida. Ela está passando por um problema ou no casamento, um problema com filhos, um problema de depressão, drogas, e ela se encontra fragilizada, vulnerável, e por ela não ver saída no plano natural, ela apela para o plano espiritual. É onde as pessoas se achegam a Deus, aqueles que acreditam, é onde as pessoas começam a ir à igreja, ou terreiro, ou centro espírita, para receberem uma afago, um acalento, uma orientação espiritual. Dito isso, pessoal, acontece com os LGBTs também. Você tem um LGBT que se converte ao cristianismo, e a proposta do cristianismo é muito bonita, porque ela fala da redenção em Cristo, que Jesus é o caminho do grande amor de Deus, do perdão dos seus pecados, que Jesus vai transformar a sua vida e vai te dar a vida eterna, você vai morar no céu. Quando o LGBT ele chega e no cristianismo, ele se converte, ele passa por aquelas etapas que nós que já somos cristãos, nós entendemos, né? As etapas do discipulado. Ele começa a ser discipulado e ele começa a passar pelas doutrinas do cristianismo. Se for uma igreja pentecostal, vai ser as doutrinas dos pentecostais ou neopentecostais. Se for uma igreja tradicional, e por aí sucessivamente. Um LGBT, quando ele se converte e ele abraça a causa de Cristo, acreditando que ele vai se transformar hétero, mais cedo ou mais tarde ele se frustra, porque os tempos vão passando, os anos vão passando, e ele começa a perceber que dentro dele a homossexualidade continua, é parte integrante da sua vida. E isso faz com que ele se decepcione, ele entre em conflito. E para amenizar esse conflito, existem formas. Vou dar um exemplo. Você é um LGBT que está na igreja, você se converteu, caiu em si de que não mudou, você continua homossexual, você continua com a sua orientação sexual imutável, digamos assim. Então existem algumas respostas que geralmente os cristãos dão, tipo, esse é o espinho na carne, você precisa renunciar todos os dias, você precisa dizer não ao pecado, você precisa dizer não às suas vontades, porque isso agrada a Deus. Sendo assim, se você acredita realmente que a homossexualidade é um pecado e você diz não para ela, você abafa o seu desejo e você acredita nisso que as pessoas estão falando, te dá uma sensação de alívio, uma sensação de que você está agradando a Deus, que o teu sofrimento Deus está vendo e você está agradando a Deus porque você não está cedendo às tentações. Porém,
nem sempre as pessoas conseguem manter isso durante muito tempo. Boa parte dos LGBTs permanecem na igreja, mantendo uma vida dupla, ou cai aqui, levanta acolá, escondendo para que ninguém saiba, confidencia para algumas pessoas, mas vai levando a vida. Já tem outros que, quando a ficha cai, eles abandonam a fé cristã e passam a ter um novo estilo de vida. E tem também, pessoal, um outro grupo de LGBTs, que são os LGBTs que crescem, que nasceram em lares cristãos. Esses, na minha opinião, são os que estão mais ferrados. Desculpa a expressão. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que um lar cristão, que deveria ser um lar acolhedor, deveria ser um lar de amor, harmonia e paz, se configura um dos lares mais perigosos para um LGBT, porque geralmente esses lares, eles são fundamentalistas e eles não toleram a homossexualidade. Eles levam ao pé da letra o que está escrito na Bíblia e dizem que é abominação. Se esse LGBT abrir para sua família que está passando por isso, entre aspas, com certeza vai haver uma movimentação na casa, na igreja, para que haja uma libertação desse LGBT. Sendo que esse segundo grupo, o que acontece? Ele, como ele já viveu na igreja, ele cresceu, nasceu na igreja, ele começa a perceber que ele passa por aquele processo que todos nós passamos. Que é o processo de jejum, o processo de oração, de chorar, de pedir a Deus libertação, de pedir a Deus perdão, de subir um monte e passar por quebra de maldição, ir para retiro. E todo esse processo que a gente sabe que é muito desgastante psicologicamente e que a gente não tem resultados satisfatórios. Você olha para dentro de você e você continua sendo a mesma pessoa. Uma vez um LGBT perguntou para mim: Josimar, como que você faz para conciliar a sua fé e a sua homossexualidade? E eu quero falar aqui para vocês sobre três ou quatro coisas que me ajudaram nesse processo. Então, gente, fica claro aqui que é um processo, tá? É um processo. Então, eu vou falar para vocês agora, nesses últimos minutos do vídeo, o que foi que fez com que me ajudasse nesse processo de aceitação e para eliminar de vez com o conflito que existia entre a minha fé e a homossexualidade. Primeira coisa que eu quero falar para vocês que resolve 50% dos problemas é o seguinte: nós não escolhemos ser LGBTQIA+, ok? Então coloca isso na sua cabeça. Não é escolha. Infelizmente, existem igrejas que alimentam a ideia de que a homossexualidade é comportamental, é comportamento. Segundo eles, se você mudar o seu comportamento, vai vir o tesão pelo sexo oposto e você vai passar a fazer parte da coletividade heterossexual. Porém, eu e você, nós sabemos que não é assim que funciona, né? Não é um botãozinho que você aperta, uma chavezinha que você vira e de repente você, deixei de ser homossexual, agora minha orientação sexual. Não é como trocar de roupa, não é assim que funciona. Então, logo, essa questão do comportamento é totalmente furado. Beleza? Então, ponha na sua cabeça, a gente não escolheu ser LGBT. Logo, Deus sendo justo, Deus da Bíblia, Jesus, Deus jamais vai cobrar de você uma coisa que você não teve escolha. É igual a cor da sua pele. Cara, eu não escolhi essa cor aqui, essa cor de índio aqui que eu tenho, que eu sou descendente de índio. Eu não escolhi essa cor. Eu não escolhi esse cabelo que eu tenho aqui. Eu não escolhi. Eu não escolhi nascer no Nordeste. Não foi minha escolha. Eu sou nordestino com muito orgulho, graças a Deus por isso. Mas não escolhi nascer lá. Beleza? Deus, ele vai me julgar porque eu nasci no Nordeste? Deus, ele vai me julgar porque eu nasci numa nação diferente, que não professa o nome dele? Deus vai me julgar, vai me jogar no inferno por causa disso? Deus vai jogar você no inferno porque desde que você se entende por gente, você é um LGBTQIA+. Que Deus seria justo?
Se ele julgasse você por isso, você não teve escolha? Então isso resolve 50% dos problemas. A gente não escolheu. Uma outra coisa que está ao nosso favor é a ciência. Gente, a ciência está ao nosso favor. Os estudos sobre as orientações sexuais, a própria psicanálise, eu vou deixar um link aqui para vocês na descrição do vídeo da psicanalista Cássia Rodrigues. Eu gosto muito das palestras dela, das orientações que ela fala. Então ela tem 2 vídeos marcantes que falam sobre isso. E tem também um vídeo que eu costumo divulgar bastante, que fala sobre a homossexualidade com o olhar da biologia. Então nós temos a ciência ao nosso favor. Primeiro, não foi nossa escolha, nós temos a ciência ao nosso favor. Quem fez a ciência, gente? Quem fez a ciência foi Deus. Deus não é contra a ciência. Pelo contrário, Ele deu inteligência ao homem para que ele descobrisse, para que ele estudasse, para que ele tivesse conhecimento, deu raciocínio. Então Deus é o Deus da ciência. Beleza? Então, segundo ponto. O terceiro ponto, pessoal, é o que acontece quando você se converte, você sai de uma igreja e passa para uma outra. É o processo de desconstrução. Todo LGBT que quer ter o conflito da sua fé cristã resolvido com a sua orientação sexual, ele precisa passar por um processo de desconstrução. Vou dar um exemplo. Imagine que você é da igreja adventista do 7º dia, que guarda o sábado. De repente, você saiu da igreja adventista e agora vai para a igreja Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, você não precisa mais guardar o sábado. A Assembleia de Deus, ela tem um estudo, ela tem uma temática, ela tem uma teologia pentecostal que vai desconstruir a teologia do sábado, a teologia que fazia com que você guardasse o sábado. Por outro lado, se você é de uma igreja pentecostal e sai para uma igreja tradicional que não acredita no dom de línguas, essas igrejas têm uma teologia reformada que vai desconstruir aquilo que a igreja pentecostal tinha, que dizia para você que era o correto, que dizia para você que era o certo, falar em línguas é o certo. As igrejas reformadas, elas não acreditam no dom de línguas como os pentecostais acreditam. Logo, se você faz parte de uma igreja que tem a teologia reformada, você vai passar por um processo de desconstrução para poder ser inserido na comunidade da teologia reformada. Você precisa colocar isso na sua cabeça. 1. Você não escolheu ser LGBT. 2. Você tem a ciência ao seu favor. 3. É preciso passar por um processo de desconstrução. Desconstruir tudo aquilo que falaram para você que era o certo, que a sua homossexualidade era pecado, que você era uma pessoa que estava separada de Deus e ia para o inferno. Só que, graças a Deus por isso, nós temos as literaturas inclusivas, a teologia inclusiva, que traz um olhar diferente sobre as passagens bíblicas. E não estou falando que esse olhar diferente é uma teologia que está deturpando a Bíblia. Não. Você, juntando esses elementos que eu falei para você, não foi sua escolha. Deus não vai julgar você porque você não escolheu ser você, desde que você se entende por gente, você é LGBT. A ciência está ao seu favor. Se a ciência corrobora isso, a gente precisa olhar para os textos da Bíblia e entender. Será que realmente Deus condena aquelas passagens bíblicas clássicas que a gente conhece, de Levítico, de Romanos? Essas passagens bíblicas realmente estão falando da homossexualidade? Eu sou realmente condenado por Deus? Realmente eu vou ir para o inferno por estar com uma pessoa que eu amo, por querer constituir uma família com uma pessoa que eu amo, mesmo ela sendo do mesmo sexo? Então, você precisa passar pelo processo de desconstrução. E por fim, pessoal, é a nossa experiência com Deus. Todos nós temos uma experiência pessoal com Deus. E é muito interessante falar sobre isso, que as experiências elas vão se repetindo. Por mais que elas sejam num contexto diferente, cada pessoa tem a sua história, mas o sentido e a direção são os mesmos. Vou ser mais claro. Geralmente, quando a gente tem essa experiência com Deus, eu já ouvi de muitos LGBTs, inclusive vocês vão ouvir de mim,
é que a gente recebe de Deus, né, de que o Senhor nos ama e nos aceita como somos. A gente começa a sentir o abraço de Deus, a gente começa a sentir a paz do Espírito Santo dentro de nós, de que o Senhor nos aceita, de que o Senhor não nos condena. Isso é maravilhoso, porque juntando todos os elementos, você percebe de que você não está indo pelo caminho errado, você está indo pelo caminho do Senhor, pela direção do Espírito Santo. E isso é uma coisa que te levanta, te ergue, não te destrói, porque infelizmente existem LGBTs que quando saem da igreja, eles ficam tão desnorteados. Eu já passei por esse conflito, esse momento escuro, e muitos vão para as drogas, graças a Deus eu não fui, ou vão para uma vida de promiscuidade sem fim, sem limites, colocam o pé na jaca e começam a viver uma vida amargurada, tristonha, depressiva, deprimida, e não conseguem ser felizes por conta de que eles não se sentem aceitos por Deus. A experiência com Deus é um elemento também de peso para que você conclua esse processo de aceitação e de eliminação do conflito que existia ou que existe entre a sua orientação sexual e a sua fé. Tá bom, pessoal? Eu espero que eu tenha ajudado a você. O meu desejo e a minha oração é que, assim como nós temos colocado aqui nesse canal, pessoal, testemunhos de LGBTs. Eu estou indo em busca de testemunhos de LGBTs cristãos que têm testemunhos fortes, de trans, que estão na igreja, que se encontraram com Jesus, que estão dando um testemunho de vida, estão ali servindo ao Senhor, amam ao Senhor, estão ali na luta, na batalha, na peleja, como qualquer outra pessoa, como qualquer um heterossexual. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre tentações. Que tipo de tentação o LGBT cristão passa? Será que é diferente do heterossexual? Isso é um vídeo legal, né, pra gente fazer. Então, que Deus te abençoe, que eu espero ter alcançado a sua alma, o seu coração, e que Deus venha te dar um esclarecimento maior e melhor. Vou deixar uns links aqui na descrição do vídeo, acesse, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas e possam vencer esse conflito entre a sua fé, que é linda, maravilhosa, Deus colocou no seu coração, e a sua orientação sexual, que Deus fez você é um projeto de Deus. Deus abençoe.